Olá, povo de Deus, quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, 16 de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Coríntios 9, de 6 a 11 e de Mateus 6, de 1 a 6, 16, 18. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que, através de nós, resultará em ação de graças. Há uma tendência entre os estudiosos da Bíblia em afirmar que este capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, embora trate do mesmo tema do capítulo 8, a questão da coleta, se constitua num bilhete à parte que foi enviado a todas as igrejas da Acaia, não somente à igreja de Corinto. Há uma insistência muito grande de Paulo para que todos participem de bom coração da coleta que será dirigida aos santos da igreja de Jerusalém. Importante ressaltar que essa coleta não é para causa própria do apóstolo e nem de algum projeto seu. Toda essa argumentação de Paulo tem que ser entendida dentro do contexto de socorro a uma comunidade que está passando necessidades. Tirar qualquer um destes versículos do contexto e usar para campanhas em prol da própria igreja é trair o seu espírito. Hoje assistimos a inúmeras campanhas de arrecadação por inúmeros agentes de diversas igrejas, mas que acaba servindo para o enriquecimento próprio. Usa-se o nome de Jesus, manipula-se a palavra de Deus para extorquir, roubar mesmo pessoas desavisadas. Impressiona-me a capacidade de persuasão de alguns pregadores em meter a mão no bolso das pessoas, sobretudo de gente simples do povo. Porém, Paulo é claro em dizer que a coleta é para o socorro dos irmãos que estão necessitando. O que vemos hoje é a utilização desses versículos para ludibriar o povo com promessas de retribuição divina. Somos sim chamados à prática da caridade, mas nunca com o espírito de estarmos comprando a própria salvação. Com Deus não se faz comércio. Deus ama sim quem dá com alegria e não fica esperando recompensa. Numa sociedade marcada por ações interesseiras, a prática da caridade sem recompensa pode até parecer absurda, mas é a proposta do apóstolo que sugere isso. Caridade como ação marcada pela justiça e não qualquer tipo de interesse, pois quem dá aos pobres não deve ficar preso às recompensas imediatas. Mateus 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por ele. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, só para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. E quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Ainda estamos no contexto do Sermão da Montanha, e Jesus continua a cobrar de seus discípulos comportamentos que superem a prática hipócrita dos judeus, que tudo fazem marcados pelo interesse e ostentação. A internalização dos gestos para que sirvam como obras agradáveis a Deus está na raiz da proposta de Jesus. As três práticas, esmola, oração e jejum, são boas, mas é preciso que elas venham acompanhadas da discrição e retas intenções. Orar com ostentação cai no contrassenso de louvar a Deus para a glória própria. Mostrar-se como piedoso e caridoso, esperando o aplauso dos outros, é a atitude condenada por Jesus. E como nos ajuda Marley Adam Arcari, do Portal Luterano? Vejamos. Jesus se refere à justiça prática, legítima, que era abusada. As autoridades judaicas queriam ser vistas pelos homens e atrair a atenção para si mesmas. Podia-se dar esmolas no templo, na sinagoga, nas ruas. Eram grandes as oportunidades para exercer essa justiça. As circunstâncias favoreciam a ostentação, o que era aproveitado pelas autoridades religiosas. Mas Jesus mostrou que a religião ostensiva só merece uma recompensa, o favor dos homens. Jesus não desaprova a prática das esmolas, mas apenas orienta sobre a forma como isso deve acontecer. Ele ensina que a intenção ocupa o primeiro lugar na ordem da importância e não a aprovação dos homens. Aquele que dá não deve orgulhar-se disso, nem deve procurar a aprovação alheia em face de sua atitude. A esmola deve beneficiar os pobres e não o próprio doador. Se a esmola for dada a um desconhecido em lugar afastado das estradas de intenso trânsito, longe da vista de qualquer pessoa, à noite, ainda assim os olhos de Deus verão tudo. Porque o ato de caridade pode escapar da atenção das pessoas, mas o Pai das Misericórdias toma conhecimento de tudo. Em pé, era a posição usual na oração. Os judeus se punham de pé para orar, voltados de frente para o templo ou para o lugar mais santo. Não é isso bem o que Jesus critica, e sim o fato de as pessoas estarem em lugares públicos nos horários de oração para ostentar sua piedade. Jesus não condena a adoração pública, mas a atitude de espetáculo teatral envolvida nessas orações em público. Se a oração não estabelece contato com Deus, torna-se inútil e é um desperdício de tempo. Um bom número de pessoas de oração nos dias de Jesus não passava de atores.
eram piedosos por aparência, mas não de coração. O jejum é o terceiro exemplo da prática da verdadeira religião. O jejum era uma parte importante da tradição da piedade judaica. A lei judaica previa pelo menos um dia nacional de jejum, o dia da festa solene da expiação. O valor do jejum dependia da intenção e das disposições de quem jejuava. Com o tempo se atribuiu um valor independente às disposições pessoais. Nos dias de jejum, os atos de ungir-se e lavar-se eram proibidos para que houvesse demonstração de tristeza pelo pecado. A unção e a lavagem eram símbolos de alegria. Para Jesus, a pessoa pode jejuar, pode ter tristeza no coração por causa do pecado, pode, mas não deve ostentar o que fez com seus lamentos, exibindo aquela cara de piedade. Pelo contrário, deve dar a impressão de que vai para uma festa, evitando assim o olhar aprovador de outros, os quais de outra maneira saberiam que está jejuando. Como no caso das esmolas, o jejum deve ser concreto, fugindo de toda inclinação ao orgulho espiritual. Ele tem em vista uma causa que levamos a Deus e não uma causa pessoal que queremos ostentar diante dos outros. Portanto, a palavra que traduz a pregação de hoje é internalização, isto é, tornar próprio e interna a prática religiosa, visando a justiça e glória de Deus e não a própria glória. Um beijo no seu coração.